pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Lá na plataforma, deixei para vocês esse arquivo, vocês deverão copiar no caderno, ou então quem quiser pode imprimir e deixar colado no seu caderno. Belezinha? Então vamos às explicações. Como o próprio nome sugere, o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor múltiplo não nulo, ou seja, não vale o zero, que é comum aos números em questão. E aí, nós vamos analisar três processos para calcularmos esse MMC. E ao final desses três processos, você vai escolher aquele que você achar que vai ficar melhor para você utilizar nas atividades. Vamos começar com o primeiro processo, que é a listagem dos divisores. Como primeiro exemplo, eu coloquei para a gente calcular o MMC entre 5 e 6, ou seja, qual é o menor número, o menor múltiplo, que vai ser múltiplo de 5 e de 6 ao mesmo tempo, tá bom? E aí, nós vamos listar primeiro os múltiplos de 5. Nós já aprendemos como a gente calcula os múltiplos em aulas anteriores. E aí, recapitulando, se você quer os múltiplos de 5, significa que você vai contar de 5 em 5. Como serão os múltiplos não nulos? Então, nós não vamos começar do zero. A gente vai começar do segundo múltiplo, que é o próprio número, tá bom? Então, os múltiplos de 5 serão 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim sucessivamente. Lembra que as listagens dos múltiplos é um conjunto infinito, tá bom? Então, você lista apenas alguns. Agora, eu vou listar os múltiplos de 6. E aí, nós vamos fazer o mesmo critério, contar de 6 em 6. Então, será o 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim sucessivamente. Agora, compare as duas listas. Existe um número que ele está tanto na lista dos 5 quanto na lista dos múltiplos de 6. Olha só, é o número 30. É o primeiro número que aparece nas duas listas que é comum, tá bom? Então, ó, o primeiro número, ou seja, é o menor número das duas listas. Então, isso significa que o MMC de 5 e 6 é o número 30, ou seja, é o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Achou fácil? Vamos para mais um exemplo? Agora, nós vamos tentar achar o múltiplo, o MMC, o menor múltiplo comum, entre o 18, o 24 e o 36. E aí, nós vamos fazer uma lista para cada um deles. Começando pela listagem dos múltiplos do 18. Então, nós vamos contar de 18 em 18. Então, eu listei só os 6 primeiros. 18, 36, 54, 72, 90 e 108. Agora, listando os múltiplos de 24, nós temos 24, 48, 72, 96, 120, 124. E agora, a listagem dos múltiplos de 36, nós temos 36, 72, 108, 144, 180 e 216. E aí, nós vamos olhar as três listas e identificar qual é o menor número que aparece nas três listas. E esse número é o 72. É o menor número que repete nas três listas. Então, isso significa que o MMC de 18, de 24 e 36 é o 72. É o menor múltiplo comum dos três números. Achou fácil? Vamos para o segundo processo? O segundo processo consiste em decomposição em fatores primos. Então, de acordo com o exemplo que nós acabamos de fazer, o MMC de 18, 24 e 36,
nós achamos 72, não foi isso? Então, agora, nós vamos decompor o número 18, o número 24 e o 36 e vamos observar o resultado dessa composição, tá bom? Então, começando com o 18. Lembra que decompor é você fatorar, ou seja, ir dividindo usando somente números primos. Então, vamos começar por 2, né? 18 dividido por 2, 9. Aí, agora, nós vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. Dá para continuar usando 3, que fica 1. Então, a fatoração do 18 é 2 vezes 3 elevado a 2. Porque o 3 apareceu 2 vezes, então o expoente dele vai ser 2, ok? Vamos fazer o mesmo processo para o número 24. Vamos começar dividindo por 2. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Agora vamos usar o 3. 3 dividido por 3 é 1. Terminou a composição, agora você escreve usando a potência. Ó, ficará 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Ou apenas 3 sem o expoente 1 também pode ser escrito, tá bom? Agora, vamos fazer o mesmo processo para o 36. Vamos começar dividindo por 2, né? Por ele ser par. 36 dividido por 2 é 18. 18 dividido por 2 é 9. Aí, o 9 agora nós vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. E agora, nós dividindo 3 por 3 de novo, vai ficar 1. Chegou no 1, terminou a nossa decomposição. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Agora, vamos observar, olha, o fator 2 apareceu nas 3 decomposições. E o fator 3 também apareceu nas 3 decomposições. Então, gente, quando for MMC, você vai pegar os fatores que são comuns, só que com o maior expoente, tá bom? Lembra que no MDC, a gente pegava o com menor expoente. Agora, no MMC, nós vamos pegar os comuns com maior expoente. Então, no caso do fator 2, nós vamos escolher o 2 elevado a 3. E para o fator 3, nós vamos escolher o 3 elevado a 2. Tanto faz você pegar esse ou esse aqui que dá no mesmo. E aí, você escolhendo, né, considerando esses fatores comuns com o maior expoente, agora você vai achar o resultado, tá bom? Você vai calcular, olha, 2 ao cubo é 8 e 3 ao quadrado é 9. 8 vezes 9 é 72. É o mesmo 72 que nós achamos na listagem dos múltiplos. Só que agora nós utilizamos um outro método, que foi a fatoração. Mas nós encontramos o mesmo resultado, tá bom? Vamos para mais um exemplo? Agora, nós vamos tentar achar o MMC de 24 e de 180. Então, nós vamos fatorar cada um deles separadamente, tá ok? Então, começando a fatorar o 24. Vamos começar dividindo ele por 2. 24 dividido por 2 é 12. Pegando 12 e dividindo por 2 de novo, fica 6. Ainda conseguimos dividir por 2, que aí vai ficar 3. Agora, só podemos usar o 3, né? 3 dividido por 3 vai ficar 1. Chegou no 1, terminou a sua fatoração. Vamos ver como que ficou? Ficou 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1, ou só 3, tá bom? O expoente 1 não é obrigatório. Agora, nós vamos fatorar o 180. Vamos começar dividindo por 2, por ele ser par, tá bom? 180 dividido por 2 é 90. 90 também dá para dividir por 2, que dá 45. O 45, por ser ímpar, não dá por 2, mas ele dá por 3. 45 dividido por 3 é 15. O 15 também dá para você dividir por 3, que fica
5. E agora o 5 nós vamos utilizar o próprio 5, que vai ficar 1. Chegou no 1, terminou a sua fatoração. Agora vamos ver como que ficou? Ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Veja bem que agora apareceu o fator 2 em ambas as fatorações, apareceu também o fator 3 nas duas fatorações e apareceu o fator 5 só na fatoração do 180. Como nós estamos tratando de MMC, nós vamos considerar os fatores comuns e os não comuns também. E aí, os que são comuns, nós vamos escolher o com maior expoente. Então, vamos pegar os comuns e não comuns com maior expoente. Então, ao contrário do MDC, que a gente usava só os comuns, no MMC, você usa o comum e o que não é comum, tá bom? E aí, entre o fator 2, se é com o maior expoente, nós vamos considerar o 2 ao cubo. Já com o fator 3, se é com o maior expoente, nós vamos pegar o 3 ao quadrado. E se também devemos considerar aquele que não é comum, então nós vamos colocar o 5 também. E aí, você selecionando os comuns e não comuns com maior expoente, você vai calcular o resultado dessa potenciação, tá bom? Então, ó, 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, 8 vezes 9 é 72, tá bom? Aí, 72 vezes 5 é 360, tá ok? Então, isso significa que o MMC de 24 e de 180 é o número 360. E aí, o que você achou desse procedimento? Achou fácil? Achou difícil? É melhor do que o primeiro? Entre o primeiro e o segundo, o que é que você achou? Então, guarda aí um pouquinho, porque você vai agora aprender um terceiro processo para você identificar qual vai ficar melhor para você, tá bom? O terceiro processo, galerinha, é a decomposição simultânea, tá bom? Então, olha, usando o exemplo anterior que nós acabamos de fazer, o MMC de 24 e 180, nós achamos 360, não foi isso? Porque nós fatoramos o 24, fatoramos o 180 e pegamos o comum e não comum com o maior expoente. Só que a gente fez a fatoração separada. Agora, nós vamos fazer a fatoração simultânea. O que é isso? De uma vez, os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá? Vamos começar dividindo por 2, né? Porque os dois são par. Então, 24 dividido por 2 dá 12 e 180 por 2 dá 90. Como os dois são par, continuamos usando 2. 12 dividido por 2 fica 6. E 90 dividido por 2 fica 45. Veja que agora eu tenho um par e um ímpar. Como ainda existe um número que dá para dividir por 2, nós vamos continuar usando 2, tá bom? Então, 6 dividido por 2 é 3. Como 45 não dá para dividir, você repete. Agora, veja que os dois são ímpar, tá? São ímpares. Então, nós vamos dividir por 3. Então, ó, 3 dividido por 3 é 1 e 45 dividido por 3 dá 15. E aí, falta a gente ainda terminar de dividir o 15. Então, vamos usar o 3 de novo. Aí, o 1 você vai repetir. E aí, 15 dividido por 3 é 5. Falta dividir esse 5. Então, vamos usar o 5. Aí, 5 dividido por 5 fica 1. Só termina quando dá 1 para todo mundo. E agora, quando eu fizer a fatoração simultânea, depois que você fatorar, o que você vai fazer? Você vai pegar esses fatores aqui e multiplicar, tá bom? Então, você vai multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. E 72 vezes 5, 360.
Então, significa que o MMC de 24.180 realmente deu 360. Achamos o mesmo número, só que agora nós fizemos apenas uma decomposição. Mais fácil, né? Facilita mais o nosso trabalho. Vamos a mais um exemplo? Agora nós vamos calcular o MMC de 20 e 45. Usando a fatoração simultânea, nós vamos dividir os dois ao mesmo tempo. Como ainda temos um número par e um número ímpar, então vamos começar usando 2. 20 dividido por 2 é 10. O 45, como não dá, repete. Sempre que não der, você repete, tá bom? Como ainda existe um número par aqui, nós vamos usar o 2 de novo. 10 dividido por 2 é 5. E 45 dividido por 2 não dá, você repete. Agora, esses dois aqui, você pode usar ou 5 ou 3, porque o 45 dá por 3. Então, mantendo a ordem crescente, eu vou usar o 3 primeiro, tá bom? Como o 5 não dá para dividir por 3, eu vou repetir. E 45 dividido por 3 é 15. Ainda existe um número que dá por 3. Então, eu vou usar o 3 de novo. Aí, eu vou repetir o 5. E 15 dividido por 3 é 5. Agora, os dois é por 5. Aí, vai ficar 1 para todo mundo. E aí, depois que você terminou, o que você vai fazer? Multiplicar os seus fatores, tá bom? Então, nós vamos multiplicar esses fatores aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36. E 36 vezes 5 é 180. Então, o nosso MMC de 20 e 45 é 180, ou seja, o 180 é o menor múltiplo que é comum de 20 e 45, ok? E aí, depois desses 3 procedimentos, qual deles você achou melhor? Na minha opinião, o terceiro é bem mais fácil, porque ele facilita o nosso trabalho, nós gastamos menos tempo. Mas aí fica a seu critério. Qualquer processo que você utilizar, você vai chegar na mesma resposta, belezinha? Então agora eu vou fazer um probleminha com vocês, porque talvez ele também te ajude a resolver outros exercícios do livro, tá bom? Então, um probleminha resolvido. Rodrigo está participando de um jogo online em que tem que concluir missões e participar de 2 eventos periódicos. Então, ele tem que, além de concluir as missões, ele tem que participar de 2 eventos periódicos. O primeiro evento ocorre de 12 em 12 minutos. E o segundo evento ocorre de 21 em 21 minutos. Se nesse instante são 14 horas e os 2 eventos estão ocorrendo simultaneamente, qual é o próximo horário em que esses eventos vão coincidir? Então, explicando para vocês, são 14 horas agora e eu tenho 2 eventos começando simultaneamente. Um vai de 12 em 12 minutos e o outro vai de 21 em 21 minutos. Ou seja, quando o de 12 começar, na hora que terminar o de 12, o de 21 ainda está acontecendo, porque ele vai terminar só em 21 minutos. Aí o de 12 começou de novo, aí o de 21 continua e assim vai. Ele quer saber que hora que vai coincidir dos 2 estarem no mesmo horário, tá bom? Mesmo que um seja de 12 em 12 e o outro seja de 21 em 21, uma hora vai coincidir dos 2 ao mesmo tempo. E aí, que conta que eu vou fazer? Simples, nós vamos pensar no MMC, no menor múltiplo comum, ou seja, o menor tempo comum, que vai ser de 12 e de 21 minutos, tá bom? Então, essa é a ideia dos probleminhas que envolvem MMC ou MDC, tá bom? Então, nós vamos utilizar o terceiro processo, que é o mais fácil, que é a fatoração simultânea, a decomposição simultânea, tá bom? Então, nós vamos calcular o MMC de 12 e de 21.
Então, vamos começar dividindo por 2, né? Porque o 12 é par, fica 6 e 21. Ainda é possível dividir por 2 por causa do 6, então você usa o 2 de novo, vai ficar 3 e o 21 você repete. Agora, nenhum dos dois dá por 2, mas dá por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1 e 21 dividido por 3 vai dar 7. Agora, só pode usar o 7, né? Que aí fica 1 para todo mundo. Terminou a decomposição, lembra o que a gente faz? Multiplica todos os fatores. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, e 12 vezes 7 é 84. Beleza? Então, ou seja, depois de 84 minutos, vai coincidir dos dois eventos estarem juntos na mesma hora, juntinho, juntinho. Então, se é depois de 84 minutos, quanto dá 84 minutos? 84 minutos é o mesmo que 1 hora e 24 minutos, porque 1 hora tem 60, né? Aí diz 84 menos 60 é 24. Então, 1 hora e 24 minutos. Então, se o jogo começou 2 horas, que são 14 horas, né? Que fala aqui no nosso enunciado, depois de 1 hora e 24 minutos, que eles vão estar juntinhos. Então, se é 14, com mais 1 hora, 15 horas, mais 24 minutos. Então, o próximo horário que os eventos vão coincidir será às 15 horas e 24 minutos. Facinho, né? Bem tranquilinho esse, né? Então, viu probleminhas assim? Remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, eventos assim que acontecem simultaneamente, geralmente é um probleminha de MMC, tá ok? E aí, pessoal, antes de eu terminar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Sexta-feira, dia 5, nós temos um encontro marcado na nossa aula online. E a nossa aula será às 10h50, tá bom? No mesmo horário que acontecem as aulas presenciais. E o que nós vamos fazer na aula de sexta? Eu vou tirar as dúvidas. Se depois de você assistir esse vídeo, você ainda ficou com dúvida, então eu vou esclarecer para você. E depois, nós vamos corrigir esses exercícios aqui, tá bom? Então, ó, depois de você assistir o vídeo, você deve fazer essa atividade aqui do livro, tá bom? Página 438 e 39, do 5 ao 7, que é referente ao praticando aprendizado. E na página 439, começa o aplicando conhecimento. Você vai fazer do 1 ao 7. Então, é muito importante que você faça essa atividade ou tente fazer para que a nossa aula seja produtiva. Porque a partir de semana que vem, nós vamos começar a nossa revisão da primeira etapa, ok? Então, por favor, é muito importante que você faça a atividade. Tranquilinho? Então, pessoal, por hoje é só. Então, ó, um beijo para todos vocês e nos vemos na sexta na nossa aula online, tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até sexta.